Não seja incrédulo, seja fiel. É impressionante como nós temos um bloqueio para aceitar coisas boas. Nós temos uma inclinação ao negativismo. E não é só o negativismo, a escutar notícias ruins. Sabe? Quando a gente escuta uma coisa boa, a gente fica assim, é verdade? Mas será que é? Tem certeza? Você percebeu ou não? Alguém chega com uma notícia ruim, você aceita facilmente. Alguém chega com uma negativa e você aceita facilmente. Você já percebeu coisas negativas? Você só simplesmente aceita. Até no caso de alguém falar mal de alguém fala mal, aí você aceita. Se alguém falar bem, aí você, será que ele é isso mesmo? Será que ela é tudo isso mesmo? Vocês perceberam? Nós temos uma inclinação a, muitas vezes, ou fomos mal educados nisso, de as coisas boas, a gente fica em dúvida. As coisas ruins, a gente aceita facilmente. E eu quero te dizer, mude a sua postura. Quando se trata de algo relacionado à fé, as dúvidas ainda aumentam mais. Até pessoas de caminhada, pessoas de igreja têm resistência a acreditar. Milagres, será que foi um milagre mesmo? Será que foi um prodígio mesmo? Será que foi um sinal? E é interessante porque, não, foi isso daqui, engraçado. Igual aquela pessoa do remédio, né? Tomou o remédio, mudou a medicação, nada fazia efeito. Aí começou a rezar e o remédio fez efeito. Aí, não, é porque foi o remédio. Não, ninguém está dizendo que não foi o remédio, mas o remédio não fazia efeito antes. Depois da oração começou a fazer efeito. Teve alguma coisa aí que mudou, não é? Jesus disse a Tomé, não seja incrédulo, mas seja fiel. Essa palavra, ela é muito forte. Para mim, sempre fica muito forte. João capítulo 20, versículo 24. Não seja incrédulo, seja fiel. Tomé, chamado Dídimo, era um dos 12. Não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não puser o dedo nas marcas dos pregos, não acreditarei. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem atenção. Perceba a incredulidade de Tomé. Caminhou com Jesus, não foi? Viu os milagres de Jesus, junto com os outros, normalmente. Mais que isso, ouviu todo o anúncio, tudo que Jesus falou, curas, libertações. Viu a ressurreição de Lázaro. Entendeu? Os outros discípulos, os irmãos de caminhada que estavam com ele na batalha, na perseguição, no anúncio, aqueles que estavam com ele, os irmãos de caminhada, não é gente, não, gente de confiança. Os irmãos de caminhada, gente de confiança, disseram que vimos, né? E eles não disseram assim, ouvimos falar. Não, está escrito isso? Não. O que ele diz? Vimos o Senhor. Nós, teus irmãos, nós que estamos aqui contigo nesse tempo, nós que estamos aqui todo dia, nós vimos o Senhor. E ele, se eu não vi as marcas, se não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Ele não está dizendo assim, será, talvez, não. Tomé, de fato, é incrédulo mesmo, ele diz, se eu não vi, se eu não tocar, eu não acreditarei. Mas você viu todos os milagres que Jesus fez, você caminhou com ele, você ouviu o anúncio de Jesus. Seus irmãos de caminhada, pessoas de confiança te disseram, mesmo assim, não acreditou. É como se eles estivessem dizendo assim, é como se Tomé estivesse dizendo assim, eu vi muita coisa, mas aí já é demais, né? Dizer que ele ressuscitou. Não, mas você não viu, Tomé, todas as coisas que Jesus fez? Vi. Mas aí também é demais. A gente tem muito dessa, né? Mas aí já é demais. Eu quero te dizer, você que está aqui rezando conosco e que precisa de um milagre na tua vida. Você que precisa de eu quero falar para você que precisa de um milagre na tua vida. Você está aqui rezando com fé e alguém está dizendo, mas vai esperar que esse negócio de oração aí vai mudar alguma coisa. Eu quero dizer para você, nunca é demais para Deus. Mas aí também já é demais. Responda,
Nunca é demais para Deus. Você pode dizer, inclusive, para as pessoas que estão duvidando, questionando, nunca é demais. Nunca. Essa palavra é para você. Hoje eu sou Tomé, você é Tomé nessa história. Somos nós que diante da nossa necessidade, que diante do milagre que nós precisamos, a gente fica incrédulo. Não, se eu não vi, se eu não tocar, não acredito. Creia. Perceba que, em contrapartida, a nossa facilidade de acreditar em más notícias, em fofoca, em maledicência, em boatos, sem a menor resistência. Às vezes a gente até espalha. Ei, sei o quê? Já ouviu falar? Tá sabendo? Não é assim que as pessoas chegam pra gente? Não. Tá sabendo? Quando o povo chega pra mim e diz, viu? Estão dizendo aí que fulano, não sei o que mais lá. Eu disse, tu viu? Não vi não, mas estão dizendo. Você não viu, você não tocou, você não sabe de nada, ouviu uma fofoca, ouviu um boato, e tem gente que ainda diz assim, né? Pior que mesmo depois de ser desmentido, eita, era um boato, era mentira. Aí tem gente que ainda fica com o pé atrás. Mas não dá fumaça a fogo, né? Você vê, olha a facilidade que a gente tem, isso daqui é muito forte, de buscar a mentira. Sabe? A fofoca, a notícia ruim, o mal sobre nós e sobre os outros. E assim nós julgamos, e assim nós condenamos pessoas sem a menor dificuldade, sem nem pestanejar. É assim que se espalha quando alguém quer falar mal de alguém. Aí se espalha na cidade, não é assim não. Se espalhou, não, fulano é isso. Você viu, você sabe, ele fez algum mal a você? Não, mas está todo mundo dizendo. Aí você pergunta, e quem foi que lhe disse? Aí vai na outra pessoa. Você viu, você sabe? Não, não sei. Mas está todo mundo dizendo. Mas quem foi que lhe disse? Outro. Aí você sai buscando de um em um que lhe disseram. Ninguém viu. Ninguém sabe. Mas porque surgiu um boato, todo mundo acreditou. Eu quero dizer para você que o pior não é isso. O pior é que, às vezes, para crer, aí tem gente que você conhece, talvez, até no seu ciclo de amizade, que escuta toda a fofoca, todo boato, acredita em tudo. Quando é para crer em Deus, quando é para crer no poder de Deus, fica, será? Mas eu acho que isso não resolve, não. Mas eu acho que isso não vai dar certo, não. Mas eu acho que isso não. Eu acho que não. É desse jeito. Desse jeito. E isso daqui é muito forte. A pessoa está doente, foi ao médico, fez exames, tomou remédio, nada dos medicamentos, nada. Aí começou a fazer uma campanha de oração, ficou curada. Aí a pessoa disse, será que foi Deus ou foi o tratamento? Eu costumo dizer, os dois. Mas o curioso é que o tratamento sozinho não deu certo de jeito nenhum. Só deu certo depois da oração, da campanha de oração. Interessante, né? 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos. Lembra? Lembra que foi que Tomé disse? Se eu não vi, se eu não tocar, eu não acreditarei. 8 dias depois, daqui a palavra, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé, dessa vez, estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Palavra da salvação para muitas pessoas. Só falta Jesus aparecer e dizer, igual ele disse a Tomé, põe a mão aqui do meu lado. Para muitos é desse jeito. Só está faltando isso. Mas a lição de Tomé já é o suficiente. A lição de Tomé já é o suficiente. Tanto é que Tomé faz uma linda adoração junto. Meu Senhor e meu Deus. E a gente poderia até acrescentar. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Antes de ver, eu já creio. Porque Jesus vai dizer, acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto.
Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Ei, isso daqui é muito forte, meu irmão, minha irmã. Crer antes de ver. É preciso fazer isso. Jesus não condena Tomé, mas ele ressalta que bem-aventurado mesmo são os que acreditam sem ver. E quem acredita sem ver, esse é o que tem aquela fé que Jesus fala, que remove as montanhas. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu serás capaz de dizer para a montanha, mova-se, e a montanha se moverá. Eu te pergunto hoje, qual é o teu impossível? Qual é a tua necessidade que precisa até de um milagre, sabe? Geraldinho, só um milagre mesmo. Já fiz tudo que eu podia fazer, e agora já me esforcei o máximo que eu podia, e agora não sei mais o que fazer. Ore, clame, peça. Peça com fé e coragem. E como assim, Geraldinho? Acredite. Quando eu falo peça com fé e coragem, coloque a tua oração e antes de ver o que está acontecendo, profetize. Lembra-se, o bem-aventurado, não é? Jesus não condenou Tomé por isso. Tudo bem, mas bem-aventurado mesmo são aqueles que creem sem ver. E eu digo para você, está na hora de você fazer a experiência, de dar o passo e Deus dá o jeito na sua vida. Está na hora de você fazer, faça o que você pode, consagre a Deus, vai orando e vai agindo. Como é isso, Geraldinho? Vai orando e vai agindo. Você vai orando e vai agindo e vai movimentando. Aquilo que você pode, você faz. Mas não cessa de orar, não cessa de agir, não cessa de orar e de trabalhar. E Deus vai fazer milagres. Você vai dando passo, Deus vai dando jeito, de repente você vai chegar onde você não imaginava. De repente você vai ver coisas que você não imaginava. Por quê? Porque você foi acreditando e vai só vivendo, é um dia por vez. Eu digo inclusive a pessoas que estão ansiosas, ei, é hoje, entendeu? Vai vivendo hoje, faz o de hoje, faz o que você pode de hoje e ora pela necessidade de hoje. Porque nesse movimento de viver o hoje, fazendo o que eu posso hoje, com as preocupações desse dia de hoje, você vai vendo milagres acontecerem no meio do caminho. Quando a gente acorda, o cenário está diferente. No outro dia já mudou isso. No outro dia abre outra porta. Depois abre outra porta. Entenda, estou falando para vocês, esse é o caminho de quem tem fé que vai experimentando milagres. Porque se você olhar o percurso inteiro, você não vai ver a solução. Você não vai ver a saída, então. Eu oro e ajo hoje. É um dia por vez. Aí quando você vai experimentando isso, você vai experimentando o milagre de cada dia. Aí quando você acordou, a coisa já está diferente. Um cenário mudou, nem que seja pequeno, entendeu não? Uma via se abriu. Não, mas não é a via que vai resolver o problema, escute, é assim o caminho do milagre. É uma pequena via que a gente... Aí eu entro naquela via que se abriu, aí depois aquela me leva a um outro caminho que abriu outra porta, de repente, você que ninguém estava dando nada, você que já não sabia mais o que fazer, está colhendo milagres na sua vida. É esse caminho se chama fé. E eu te digo, escolha a fé. Não escolha a má notícia, não escolha a desistência, nunca, você pode sempre, todos os dias nós somos chamados a escolher, todos os dias nós vamos ser colocados em situações que vão dizer, e aí, eu prossigo na fé ou desisto? Porque tem situações que humanamente vão ser impossíveis na nossa vida. Tome uma decisão hoje, eu sempre vou prosseguir na fé. Lembre dessa frase, eu sempre vou prosseguir na fé, porque tem dias que a nossa visão vai estar turva. Ah, sim, nem todo dia vai ser bom, porque as pessoas vão dizer assim, motive-se pela sua família, né? Você não vê nas palestras? Faça, dê o melhor pela sua família. Sim, e quando a família está vendo uma crise de traição dentro da família, aí, entendeu? Não, você prossegue não é pela família, é pela fé. Porque tem dia que a família vai estar mal, tem dia que a família vai estar bem, tem dia que as coisas vão... Entendeu? Não, as coisas... Agora a fé não. Prossegue na fé. Prossegue firme na fé. Resista firme na fé. Não seja incrédulo, seja fiel. Amém?